Vamos lá, então vamos trabalhar? Eu escolhi hoje um assunto muito precioso que está dentro do Pensiore, e eu peguei aqui, né, para a gente. Estamos numa semana diferente, uma semana de expectativa. Para mim, todo livro, eu sempre penso no efeito que ele vai produzir no coração do leitor. O quanto que você vai ser desafiado, o quanto que você vai avançar, melhorar, crescer. E eu quero fazer hoje a devocional do dia 22 de abril. Vou dar uma amostra para você, a devocional do dia 22 de abril do novo Pensiore, que é Encare as Fornalhas da Vida. A primeira coisa que nos vem à mente quando a gente pensa numa situação difícil, isso é instantâneo, é: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? A gente nunca se acha merecedor de sofrimento. E a gente sempre estranha o sofrimento. Mas o que a gente acha difícil não tem nem 1%, 1% de comparação ao que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram na vida deles. E eu quero usar essa história, e eu creio que tudo que está na Bíblia está por uma razão, por um objetivo. Ou eles traíam a Deus, ou eles eram mortos. Isso é sério. Ou você confessa a sua fé em Jesus, em Deus, e é morto, ou você nega a Deus, trai Deus. O que a maioria de nós faria? Vou repetir. Ou eles traíam Deus, ou eram mortos. Acho que nenhum de nós sabe o que é isso. Porque aqui no Brasil, nós temos liberdade religiosa. A gente não tem aqui o preço de dizer, ó, se você confessar Jesus, você vai ser morto. Mas, sei lá, vai que alguém aí já foi ameaçado de morte por escolher a Deus. Ou talvez não foi ameaçado de morte, mas o marido, a esposa falou, ó, se você continuar servindo a Deus, eu vou embora, puxar o carro. Eu quero contar essa história breve para você, usando esses 3 jovens como exemplos. E nós vamos destrinchar alguns versículos aqui para a gente ampliar um pouco a nossa mente em relação à importância de enfrentar as fornalhas da vida, encarar a realidade, encarar mesmo, sem resenha. A gente vai ler Daniel 3, 1, e depois nós vamos ler Daniel 3, do 5 ao 6. Vai lá, produção. Daniel 3:1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 5. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor ergueu. Verso 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então é uma história muito conhecida. O rei Nabucodonosor, cheio de orgulho, de ego, ele decide construir um monumento a si mesmo. Lembrando que no Antigo Egito o rei ele tinha a personalidade divina. Então ele não era só o soberano como um rei, mas ele era visto como um deus. E ali, embriagado pelo poder, ele deseja fazer uma estátua e emite um decreto dizendo, olha, toda vez que o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, ou seja, toda vez que tiver música, vocês vão se prostrar diante da estátua e me adorar. E quem não me prostrar vai estar morto, né? Bem ditadura, né? Uma ditadura não é nem velada, é uma ditadura explícita. Quem não se prostrar, quem não jogar o jogo, está morto. E aí você tem, né, uma fé monoteísta, que é a nossa. Nós cremos no único Deus, um único Senhor, e a própria Bíblia nos ensina que fora dele não há Salvador. E agora você tem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão num ambiente onde está tocando a música, e eles agora
tem um dilema. Me ajoelho para sobreviver ou fico em pé para honrar Deus e morrer? Isso é fé. Não é fácil. Aí você fala assim, pastor, graças a Deus, aqui no Brasil não tem isso. Mas todos nós vamos ser tentados em alguma coisa, talvez não no nível de perder a própria vida, mas sempre haverá uma perda reflexo da sua fé. Se você nunca perdeu nada por causa do evangelho, sua fé é uma porcaria. Se você nunca perdeu um amigo, um dinheiro, uma oportunidade, um benefício por conta da sua fé, a sua fé é uma porcaria. Eu afirmo isso a você. Aí, eles não se ajoelham. Agora vamos lá, vamos dar uma lida, o que aconteceu. Lê para mim Daniel 3, do 15 ao 16, vai lá. Diz assim: Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então aqui é a sentença. Então eles sabem que havia uma chantagem psicológica, havia uma pressão emocional, porque é assim que o diabo joga. O diabo não vem com diálogo, o diabo vem com pressão. Ou você se rende ou você morre. Como se ele tivesse o poder sobre a vida e sobre a morte. Você tem que entender nas suas fornalhas, nas suas guerras, que você está lidando com um mentiroso. E um cara que mente muito bem, que manipula, que constrange, que envergonha. E aí, furioso por Sadraque, Mesaque e Abednego não terem obedecido, Nabucodonosor decidiu lançá-los na fornalha e o ódio ainda fez mais uma pressão. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Amarraram os jovens para que eles não fugissem, para que não se soltassem. E o que a gente aprende com isso? Qual é o tipo de reflexão que eu posso tirar de uma situação como essa? Isso aqui é uma situação grave. Isso aqui é uma situação muito intimidatória. Isso pode estar acontecendo com você, na tua família, no teu trabalho. Você fala, pastor, eu estou fazendo certo. Eu estou honrando a minha fé e só estou levando pancada. Eu estou fazendo certo, eu estou honrando o meu Deus e só escuto gente falando mal de mim. O que está acontecendo? O que eu aprendo com tudo isso? Primeira coisa, isso está na devocional do Pensior, hein? Você veja a profundidade da devocional, não é água com açúcar, não. 3 lições. A primeira, aceite as fornalhas de cabeça erguida e de mãos dadas com Deus, porque Deus vai se manifestar. Deus nunca vai deixar você abandonado num momento difícil. Deus nunca vai te deixar solto na mão dos teus inimigos. Os inimigos podem até ter algum tipo de interferência na tua rotina, no teu dia a dia, nas tuas coisas, mas não existe nada que o inimigo faça que não esteja diante da supervisão de Deus. Então diga para os seus medos hoje, eu não sei o que está acontecendo, estou com medo, mas Deus está olhando para isso aqui. Alguma coisa Deus vai fazer. Tudo o que vai acontecer na tua vida está debaixo da supervisão de Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, com essa situação, é que quando você é cheio do Espírito Santo, você tem segurança do descanso, do consolo e da coragem, mesmo nos piores momentos. Descansar não é uma rede, não é um sofá, não é uma viagem. Descansar é uma presença. Você vê os jovens entrando no momento... Havia uma pressão psicológica. Normalmente o jovem ele é mais vulnerável pela falta de experiência de vida a ceder à pressão. Você vê hoje um grande índice de jovens com depressão, ansiedade. E aí você vai estudar, é pressão no trabalho, é pressão em casa, é o dinamismo, tem que dar conta. Eu estou falando de 3 jovens que a pressão para eles renegarem a fé foi muito alta. Primeiro, a sentença de ser jogado na fornalha. Segundo, a fornalha é 7 vezes mais. É óbvio que qualquer fogo vai matar. Mas 7 vezes mais mostra sobre a ferocidade do processo.
né? Os guardas que foram jogá-los na fornalha, os guardas morreram só com a brasa que saiu de dentro da fornalha. Então havia uma pressão. E aí você vê os camaradas andando na fornalha com um quarto homem. Não havia uma promessa de que Deus o iria socorrer. Não havia um profeta que bateu no quarto dizendo, ó, amanhã, a essas horas, vocês vão ter livramento. Mas o fato de estar cheio da presença de Deus, mesmo que não tenha um profeta, mesmo que não tenha uma pregação específica, mesmo que eu não tenha um óleo derramado na minha cabeça, eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que o diabo não vai triunfar. Eu sei que o inimigo, o adversário da minha alma, não vai ser destruído. Então as fornalhas, gente, estão aí. Então eu aprendo que não estou conseguindo entender, não estou conseguindo lidar, lida com isso com a cabeça erguida. Levanta a tua cabeça. Você que está aí me assistindo, fala, pastor, eu estou super angustiado, estou super abalado. Faz parte da vida. Mas levanta a cabeça. Não sangra na frente de tubarão. Não deixa os teus adversários sequer sentirem que você está abatido. Não deixa. Segunda coisa, que eu já te falei, seja cheio do Espírito Santo. Isso vai trazer segurança e conforto para você. E lembre-se que fornalhas são temporárias. Toda fornalha é temporária. Toda fornalha tem propósito. Toda fornalha tem hora para começar e para terminar. Você pode estar em crise, você pode estar sangrando, você pode estar com medo. Toda fornalha é temporária. Lê para mim, produção, por favor, Daniel 3:28. Diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prostrar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Nabucodonosor, ele foi verificar. Primeiro que eu fico curioso para ver como que ele vai verificar alguém que foi lançado numa fornalha. O Daniel na cova dos leões, eu até entendo ele lá depois, porque você tem resto de cadáver, né? Você tem osso, né? O leão não vai comer o osso, vai estar o crânio. Mas o fogo deixa tudo em cinza. E é interessante que ele vai conferir, eles ficam observando, não joga e vai embora, joga e fica olhando. De alguma forma, a fé daqueles homens desafiou o coração mais ímpio a dizer o seguinte: será mesmo que o Deus deles não é verdadeiro? Será mesmo? Já pensou você ter uma fé que o mais incrédulo dos homens ainda fica com a pulga atrás da orelha para ver se o teu Deus não vai te libertar, se o teu Deus não vai te salvar? Nabucodonosor foi completamente envergonhado. Isso me lembra que o poder do homem, o poder dos reis, políticos, médicos, advogados, todos eles têm um poder transitório. O nosso Deus tem a grandeza verdadeira. E a grandeza está em obedecer, gente. A grandeza está em servir. Medo não é sinal de que Deus não está no negócio. Medo é normal, desde que o medo não te paralise. Desde que o medo não te intimide. Você não... eu já vi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Eu tenho certeza que talvez choraram. Eu não consigo imaginar 3 jovens sendo lançados na fornalha felizes. Você ser amarrado, porque eles não sabiam o desfecho da história. Eles não sabiam que Deus iria livrá-los de lá. Então talvez choraram, gemeram, mas eles fizeram uma escolha, porque obedecer não é agradável. Obedecer a Deus nem sempre é cheiroso, bonito, caloroso. Algumas vezes é muito triste, algumas vezes dá dor, vontade de parar. Mas vontade, como a gente sempre fala, vontade é igual diarreia, vem forte e passa logo. Então o medo não é um sinal de que Deus não está no negócio. O medo é sinal que você é homem, que você é gente.
e você precisa permanecer. Dá o seu testemunho. Não abra mão do seu testemunho. Por mais que a boca esteja seca, as pernas bambas, a pressão lá nas alturas, não abra mão do seu testemunho. E é isso que trouxe o poder de Deus naquela fornalha. Homens que não abriram mão do seu testemunho. E aí, o Nabucodonosor ficou um cara de besta, porque viu lá não só 3, mas 4. Deus foi lá e os libertou. E aí vamos ler Daniel 3:29. Diz assim: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. De quem é essa boca aí? Nabucodonosor. Que boca proferiu que Sadraque, Mesaque e Abednego seriam mortos? Nabucodonosor. E qual é a boca que está adorando, dizendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus verdadeiro? Nabucodonosor. Por quê? O seu testemunho vai modificar a percepção dos ímpios. Então eu quero deixar aqui algumas reflexões. Muitas pessoas estão te vendo nessa fornalha. Muita gente está olhando para você e observando como você está lidando com essa fase da tua vida. Eles estão olhando a tua integridade, a qualidade das suas palavras, as suas reações, o seu ânimo, o seu desânimo. E existe alguém que pode simplesmente falar, eu vou mudar de vida, porque o que você carrega é muito precioso. Eu vou entregar minha vida a Jesus, porque eu desejo ter a reação que você tem. Gente, nós vivemos uma época onde as pessoas estão super frágeis. Elas não aguentam absolutamente nada. Elas não suportam esperar nada. Elas estão volúveis. Elas se precipitam. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles suportaram um processo sem mudar a sua essência. Se as pessoas verem que você tem essa força, elas vão te seguir. A forma mais preciosa de evangelizar uma pessoa é não deixar o teu nível de alegria morrer. Você só pode dizer que é um servo de Deus, não porque canta, porque prega, porque ora, porque vem à igreja. A tua fidelidade a Deus é expressada no nível de alegria. Se você mantém seu nível de alegria, satisfação, constante, apesar dos solavancos da vida, as pessoas vão te admirar. Elas vão te seguir. Elas vão querer ser como você. Agora, se você vem à igreja, ora, canta, prega, toca, dança, é voluntário, e o seu ambiente externo afeta a tua alegria, você é uma pessoa completamente comum. Toda pessoa comum é assim. Toda pessoa comum é vulnerável e suscetível ao que acontece em volta dela. Então as pessoas estão te observando. Agora, pode ir tranquilo. Pode enfrentar essa batalha de cabeça erguida, porque alguém vai ficar com você nessa fornalha. Deus vai estar com você. Você não está desempregado sozinho. Você não está nesse hospital sozinho. Você não está nessa casa sozinho. Você não está nesse ministério sozinho. Deus está com você. Então não fique lutando contra a fornalha. Não fique culpando a Deus ou se lamentando. Depois da fornalha vem uma bênção maior do que o que você imagina. Quer ver? Daniel 3:30. Olha lá. Diz assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Por que eles foram para melhores posições? Porque eles creram no Deus Altíssimo e Deus livrou eles. Porque eles enfrentaram isso, mas enfrentaram a fornalha, crendo no Deus Altíssimo. Então entra nesse processo com a cabeça erguida. Encara a sua fornalha, meu. Se você fugir dela, não vai ter posições melhores. Se você fugir dela, você vai morrer à míngua. Não tem como, não tem escapatória. Não tem jeito. Então, eu estou falando com você hoje a devocional do dia 22 de abril do Novo Pensione. 22 de abril. Deixa eu ver o que era aqui nessa antiga aqui. Ora, não se curve. 22 de abril. 22 de abril. Encare as fornalhas da vida. Não deixe que as fornalhas destruam você.
Certo, produção? Certo, pastor? Então, ó, tô falando, essa semana inteira a gente está celebrando os 2 novos livros. Essa semana inteira nós estamos colocando nossos livros realmente no eixo, crendo na manifestação de Deus, crendo no poder do Altíssimo, crendo que o Senhor vai modificar toda a nossa situação. E eu quero que você me ajude a orar por dia 13. Eu tenho falado muito da Bienal. A Bienal não é um evento evangélico. E eu torço pelo sucesso de todo mundo, mas eu escrevi esses livros para alcançar corações. Eu espero de verdade que você enfrente suas fornalhas e alcance o melhor de Deus. Então ore pela Bienal. Eu vou orar pela tua vida, vou orar pelas fornalhas que você está passando, mas eu quero orar pelo dia 13. Quero orar para que o Senhor ajude-nos a alcançar corações. Talvez pessoas que vão passar lá pelo stand da Editora Vida, que foram lá ver coisas da Marvel, da DC, ou coisas nada a ver, e passem por lá e alguma coisa o chame para pegar o Vence em Silêncio, o Pense e Ore. Eu creio, tudo que tem nos meus livros é palavra de Deus. E eu acredito no poder da palavra. Deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é bom e eu sei que as suas misericórdias duram para sempre. Eu sei que na tua presença há liberdade, há unção, há poder. E eu quero, Pai, orar e profetizar avivamento. Aqueles que estão enfrentando suas fornalhas, aqueles que estão sofrendo com suas fornalhas, padecendo, eu peço a tua direção, eu peço o teu amor, eu peço a tua bondade, eu peço a tua fidelidade. Quebra todo o laço das trevas, quebra todo o engodo de morte. Livra, Senhor, livra da mortandade, livra do mal, livra, Senhor, da ruína, livra, e que o Senhor possa de uma forma tão preciosa mudar histórias, mudar, Senhor. Há um homem, há uma mulher me ouvindo nesta manhã, que tudo diz fuja, saia, abandone, mas pelo poder da tua presença eu oro, e eu peço, Pai, ajuda essa pessoa nessa fornalha, ressuscita, abençoa, transforma, gera milagre, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero apresentar o dia 13, a Bienal do Livro. Senhor, não é só um evento comercial, usa essas ferramentas para alcançar corações, liberta pessoas que estão na mentira, na destruição, na ruína, levanta essas pessoas, meu Pai, envio sobre elas a tua presença, incomoda, confronta, restaura, quebra cadeias, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém e amém.